todas e todos, sejam bem-vindos à quinta aula do minicurso sobre o livro Natureza Sanguinária. Compartilho aqui imediatamente o slide com vocês, já dizendo que o nome dessa quinta aula, quinta e última aula, é Criação, a Teoria da Evolução e as Razões de Deus. Para falarmos sobre isso, nós temos aqui um itinerário dividido em 3 partes. A primeira parte, a criação e evolução, uma proposta de conciliação. Segundo, as razões de Deus, capítulos 4, 5 e 6. E, por fim, por uma teoria integrada, capítulo 7. Essa primeira parte, que é a parte em que mais gastaremos tempo aqui, deve ser entendida como uma transição do capítulo 3 para o capítulo 4. A razão é que muitos de nós que fazemos parte de igrejas ou que temos contato com cristãos aqui dentro da nossa sociedade brasileira, se depara com a visão de que a criação e evolução, ou o relato de Gênesis do 1 ao 3, com a proposta da teoria evolucionária, são propostas incompatíveis, inerentemente incompatíveis. Embora o próprio livro, na verdade, o livro do Murray, surge justamente com uma tentativa de explicar o que é considerado dor e sofrimento pré-adâmicos. São dores e sofrimentos que ocorreram antes da queda de Adão, poderia ser a queda de Adão, antes de qualquer ser humano existir. E, portanto, o livro de Murray já está pressupondo que, em certo sentido, criação e evolução são compatíveis, embora há um aspecto ali de incompatibilidade que é em relação à bondade de Deus e todo o sofrimento que ocorreu no mundo. Nós falamos um pouco sobre isso na nossa primeira aula, em que, basicamente, assumindo o que Murray estava assumindo, e aí, dado que ele acabou de descartar a teodiceia baseada na queda de Adão e Eva, principalmente à luz das evidências e dados científicos que temos a favor da tese de que a Terra é antiga e várias espécies surgiram e desapareceram antes mesmo dos seres humanos aparecerem pela primeira vez na Terra, eu quero apresentar para vocês como, portanto, poderia ser Gênesis 1 e 3 poderia ser lido para acomodar essa teoria científica que é considerada pelos cientistas como bem estabelecido. Ok? Então, portanto, a visão que eu vou interpretar aqui não é a visão de Murray. Talvez ele não revela como que ele interpretaria Gênesis 1 ao 3 e outras passagens bíblicas. E, portanto, não dá para saber, com base no livro, qual seria a interpretação preferida de Murray. Nem, também não estou representando aqui ninguém, além de mim mesmo, do que eu tenho pensado, de que outros autores no qual eu vou me basear têm pensado. Bem, gente? Pois bem, eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte, que a primeira parte dessa aula tem como objetivo explorar, portanto, a viabilidade de conciliar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico, de forma a proporcionar aí uma reflexão acerca da possibilidade de dor e sofrimento prévios a uma suposta queda de Adão. E assim, para entender tal proposta, eu me basearei em 2 referências. O Mundo Perdido de Adão e Eva, escrito por John Walton, e A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, especialmente o capítulo sobre criacionismo evolucionista, escrito pela Deborah. O John Walton, na sua obra O Mundo Perdido de Adão e Eva, argumenta que a narrativa bíblica da criação não se trata de uma descrição científica, mas de uma narrativa teológica. Segundo ele, a intenção da narrativa é de enfatizar o relacionamento entre Deus e o ser humano, e não oferecer uma explicação científica sobre a origem da vida. Com isso, Walton sugere que é possível conciliar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico, uma vez que a narrativa não se trata de um relato científico. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas gerais por trás desse pensamento do John Walton, me baseando no livro dele e principalmente no capítulo da Deborah do livro A Origem. Começando dizendo que a Bíblia é um texto sagrado composto por uma coleção de livros escritos por diversos autores humanos ao longo de um período de mais de 1000 anos,
tendo como finalidade narrar a história da obra divina no mundo e com o seu povo, sob a inspiração do Espírito Santo. Os autores que contribuíram para a composição da Bíblia pertenciam a diferentes culturas, escreviam em diferentes línguas e utilizavam, isso é importante, diferentes gêneros literários. Nesse sentido, a apreensão plena e aprofundada de cada passagem bíblica requer uma análise cuidadosa, já que se trata de uma passagem bíblica produzido de um texto produzido em certo contexto histórico e cultural que é muito distante do nosso. Ao lermos a Bíblia diretamente para pessoas como nós, brasileiros do século XXI, nós nos deparamos com algumas passagens que podem contrariar, por exemplo, nossas crenças contemporâneas muito bem estabelecidas, como a referência de uma terra fixa em uma fundação, em vez de se movimentar no espaço, presente lá no Salmo 93, versículo 1. Consequentemente, para uma compreensão precisa das Escrituras, é preciso levar em consideração o contexto em que foram escritas. A compreensão adequada das passagens bíblicas, portanto, requer uma abordagem que se leve em conta o fato de que se trata de um texto antigo, porque a Bíblia ela foi originalmente destinada aos povos que habitavam o Antigo Oriente Próximo. E, nesse sentido, os especialistas recomendam que se comece pela compreensão do significado original que o texto tinha para o seu autor e público na época em que foi escrito, para que se possa, então, elaborar uma interpretação mais adequada para o presente. Tome, por exemplo, o Salmo 93, versículo 1, que eu acabei de mencionar, que diz que o mundo estabelecido ele não pode ser abalado. Não deve ser interpretado de forma literal, uma vez que uma análise do contexto cultural e a totalidade do Salmo indica que a passagem se refere à ideia de uma terra fixa como uma metáfora para a estabilidade do governo divino e não como uma afirmação científica. Para entender o texto de Gênesis 1, portanto, de forma correta, é necessário considerar o contexto histórico-cultural que foi escrito. E, basicamente, o livro foi escrito por e para o povo de Israel em um ambiente rodeado de culturas antigas do Oriente Próximo, como a egípcia e a babilônica. Essas culturas possuíam uma visão de mundo que não considerava a ideia de uma terra esférica que se movia pelo espaço, mas sim uma terra plana, com um céu acima e um oceano de água abaixo dela, frequentemente representado como uma cúpula sólida. Você pode ver isso conforme representado aí na imagem do slide. Em Gênesis 1, Deus cria um cofre ou um firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo, seguindo a mesma estrutura encontrada no pensamento egípcio e babilônico. No entanto, existem diferenças significativas entre Gênesis 1 e essas culturas circundantes, como o fato de que os israelitas afirmam a existência de apenas um Deus, que é o soberano criador de tudo. Além disso, em Gênesis, o céu, o mar e a terra não são deuses, mas são apenas coisas criadas por Deus. Nesses aspectos, o estabelecimento de há um Criador e tudo mais é criatura é o que diferenciaria o relato bíblico de Gênesis dos outros relatos das culturas que se consideravam o povo de Deus. É possível afirmar que, portanto, a mensagem presente em Gênesis 1 é transmitida através de uma abordagem que leva em consideração o conhecimento da época em que o texto foi escrito, em que, ao invés de corrigir concepções equivocadas sobre o mundo físico, Deus optou por acomodar a mensagem de acordo com o conhecimento que os israelitas possuíam no momento da escrita. E essa abordagem permite que a mensagem divina permaneça imutável, independentemente dos avanços científicos que surgem ao longo do tempo. E dessa forma, é possível entender que o objetivo divino não é o de ensinar ciência, mas sim transmitir a mensagem de que Deus é o Criador soberano do universo e de que o ser humano foi feito à imagem de Deus. Essa mensagem é eterna e continua a ser relevante até hoje, independentemente do progresso científico. Então, ao interpretar o relato de Gênesis 1, é importante considerar o contexto cultural e histórico no qual foi escrito, sem aplicar uma abordagem científica moderna. A narrativa foi concebida
para comunicar a mensagem de forma clara aos leitores antigos, utilizando conceitos que eles poderiam facilmente entender, sem a preocupação de questões de como e quando a ciência, que a ciência moderna aborda. O propósito da narrativa bíblica é concentrar-se no quem e no porquê da criação, não em questões científicas. Por isso, não é apropriado interpretar Gênesis 1 como se fosse uma previsão científica, ou que faça referência a conhecimentos científicos completamente desconhecidos pelos leitores originais e antigos. Dessa forma, a análise de Gênesis 1 deve levar em conta o contexto antigo em que foi escrito e a mensagem que se pretende transmitir, sem aplicar uma abordagem científica moderna que pode distorcer o significado original do texto. Ok? Então, eu diria que essa é uma abordagem quase que universal, assumida por aqueles que acreditam que Gênesis pode ser conciliado com o relato da evolução. No entanto, isso entra em questões mais controversas e é possível discordar entre si. Então, se por acaso eu apresentar alguma tese controversa ou que pode não ser aceita, isso se dá em virtude não porque a criação e a evolução são incompatíveis, mas porque ela envolve questões controversas e pode ser argumentado também a favor da mesma tese de outras formas. Ah, o que eu falo aqui é apenas uma interpretação, um entendimento particular meu e de algumas outras pessoas que eu li, mas não é o assunto todo. É necessário que se leia mais e se estude mais, além do que eu estou falando, especialmente com base nesses dois livros que eu mencionei. Surge a questão sobre o pecado original. Algumas tradições teológicas consideram que o pecado original é uma das questões mais desafiadoras que surgem em relação à evolução. De acordo com Romanos 3:23 e outras passagens, a doutrina central afirma que todas as pessoas são pecadoras e que ninguém é justo sem a obra redentora de Cristo, o que, nós sabemos, é essencial para o Evangelho. No entanto, as teorias doutrinárias sobre o que exatamente aconteceu historicamente, quando o pecado entrou no mundo, quando ocorreu e por que Deus o permitiu, têm sido debatido ao longo dos séculos. Vocês são capazes de perceber um pouco disso nas discussões ali mais finais do capítulo 3 do livro do Murray. Mas, infelizmente, normalmente não se reconhece a complexidade e divergência nessas questões. Então, novamente, um ponto que normalmente fazem é contra talvez a tese de que a criação e evolução são compatíveis, é que a salvação de Cristo só faz sentido dado o pecado original como tradicionalmente entendido. No entanto, o que eu diria é que a necessidade de um Salvador se deve ao fato de todas as pessoas serem pecadoras, e isso basta. Nenhum dos evangelhos utiliza a história de Gênesis 3 para explicar o significado de Cristo como Salvador. Em Romanos, Paulo apresenta uma acusação contra a raça humana como pecadora e, em seguida, só depois, apresenta Cristo como a solução de Deus para esse problema nos capítulos 1 ao 3, antes de mencionar o pecado de Adão no capítulo 5. Então, questões relacionadas ao pecado original se entrelaçam com as questões sobre a historicidade de Adão e Eva. Em Romanos 5:12 é dito, e aí o Murray havia citado, como um argumento que os criacionistas de Terra Jovem poderiam utilizar a favor da teodiceia baseada na queda de Adão e Eva. Diz que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No entanto, nós sabemos que Gênesis 3 apresenta dois seres humanos, e não um, como em Romanos. O que faz com que alguns teólogos leiam Romanos 5:12 como permitindo que outros seres humanos estivessem vivos na época de Adão. Do mesmo modo, o fato de Cristo, a justiça de Cristo, ter sido transmitida para outras pessoas, não impossibilita que outras pessoas não sejam descendentes diretos de Cristo, nem vivam na mesma época que Cristo. E outras pessoas podem ler Paulo se referindo a Adão como uma figura arquétipica. A história da queda em Gênesis 3 envolve alguns elementos simbólicos, como uma serpente falante, árvores milagrosas, que sugerem a alguns estudiosos da Bíblia que pode não ser uma história literal no sentido moderno. Eu vou desenvolver essa posição
melhor daqui a pouco. Mas o ponto que eu quero fazer e que a Débora faz é que diferentes tradições teológicas e hermenêuticas tendem a enfatizar diferentes questões e para alguns elementos-chave é a historicidade dos dois indivíduos no contexto cultural descrito em Gênesis 4:5, enquanto para outros é a bondade e retidão originais da humanidade antes da queda. Essas são questões importantes. No entanto, apesar de haver divergências de opinião sobre essas questões, os defensores de diferentes visões ainda podem concordar com o essencial, que é o pecado é a rebelião contra a vontade revelada de Deus. Todos os seres humanos pecaram e nenhum é justo sem a obra expiatória de Cristo. Ok? Então, esse é um ponto importante para vocês manterem em mente. Ainda assim, o que eu quero dizer, ainda é possível, portanto, preservar a tese de que Adão, digamos, daqui a pouco eu menciono sobre isso, mas no contexto dessa nossa discussão sobre o mal, surge a questão de que, como a morte, o sofrimento e a predação se encaixam antes da queda do ser humano. Defensores da teoria da Terra Jovem têm dito que, baseado lá em Gênesis 2:3, Romanos 5:12, que descrevem a morte como castigo pela pecaminosidade humana. No entanto, é importante observar que nenhuma dessas passagens menciona explicitamente a morte de animais, mas sim a morte humana. Além disso, é possível que essas passagens se refiram principalmente à morte espiritual em vez da morte física. No caso de Gênesis 2:17, por exemplo, Deus afirma que, no dia em que o ser humano comer do fruto proibido, ele certamente morrerá. Mas a consequência imediata para Adão e Eva não foi a morte física, mas sim a maldição e a expulsão da presença divina. Se bem me lembro, eu posso estar completamente enganado, mas é uma tese do livro Criação ou Evolução, Precisamos Escolher, do Dennis Alexander, afirma que a morte não é uma consequência direta pelo pecado, pois nós somos inerentemente mortais. Assim, a nossa imortalidade se daria à medida em que mantivéssemos nossa comunhão com Deus, tendo acesso à árvore da vida. A morte ali poderia ser um impedimento do acesso à árvore da vida, à comunhão com Deus, que foi a morte espiritual. Portanto, pensar Gênesis 1, 2 e 3 como compatíveis com a evolução não necessariamente nos leva a rejeitar a historicidade de Adão e Eva. Claro, teria que, em primeiro lugar, rejeitar a tese de que os animais não sofriam e rejeitar a tese de que não havia outras pessoas além de Adão e Eva. Mas isso não compromete o essencial, que para algumas pessoas pode ser a historicidade de Adão e Eva, eles permanecem ali como pessoas que desobedeceram portanto, como resultado, o fruto dessa desobediência teve consequência para todos os seres humanos. E daí por diante, existem várias teorias concorrentes e explicações possíveis que eu incentivo vocês a procurarem. Os dois livros que eu mencionei no começo, também incentivo a procurarem o livro Criação ou Evolução, Precisamos Escolher. Ok? Ah, bem, um outro ponto é que a questão portanto, da queda humana descrita em Gênesis, como responsável pelos males que afetam tanto a terra quanto os animais, especialmente nessa interação violenta entre presas e predadores, tem sido objeto de discussões entre muitos estudiosos. Há diversas teorias sobre esse assunto, e eu gostaria de apresentar aqui uma alternativa que pode ser útil para pensarmos a teodiceia, ok? É uma alternativa que, mais uma vez, eu estou cada vez mais afunilando, digamos, a minha perspectiva pessoal com base em certos autores bem específicos. E nesse momento, eu quero apresentar como eu disse, uma alternativa de interpretação dos primeiros capítulos de Gênesis que pode aí nos ajudar a pensar melhor, principalmente em termos de teodiceia. É essa a minha preocupação. Ok?
Bem, inicialmente é importante que examinemos cuidadosamente a narrativa da criação, apresentada ali em Gênesis 1, antes de partir para Gênesis 3. E, na verdade, segundo esse relato, Deus criou uma ordem cósmica e foi declarado que essa ordem cósmica é muito boa. Ponto final. Tudo que Deus criou é muito bom. Deus organizou o mundo e esse mundo é muito bom. No entanto, quando a gente considera o contexto histórico-literário pós-babilônico, principalmente, em que o texto muito provavelmente foi finalizado, nós podemos identificar aspectos da história que poderiam passar despercebidos. Um estudioso alemão chamado Hermann Gunkel, em sua obra Gênesis, ele foi o primeiro a chamar a atenção para uma conexão antiga entre o mar em Gênesis, chamado de Terrão, e o dragão Caos e deusa babilônica, Tiamat, evidenciando, portanto, a influência cultural e religiosa das tradições semíticas na história da criação descrita na Bíblia. Como que eu apresento detalhadamente como a história da criação em Gênesis 1 se encaixa com uma tradição mais ampla de conquista divina do cosmos sobre o caos primordial, comum em outras culturas da época. Portanto, a obra de Gunkel foi importante para a compreensão da influência das tradições religiosas na narrativa bíblica da criação e como essas tradições influenciaram as ideias sobre a origem e a existência do mal na criação divina. Solerder analisa no seu livro Deus, Evolução e Sofrimento Animal, ele analisa a proposta de Thomas Ord e sugere que os poderes caóticos frustraram as intenções criativas de Deus ao ponto de justificar o mal natural. No entanto, ele também cita John Lemison, que argumenta que em Gênesis 1 não há indicação de Deus sendo frustrado de forma alguma. Pelo contrário, como muitos estudiosos também observaram, Deus exerce pleno poder sobre as realidades anticósmicas, que seria um oceano primordial e a escuridão. Contudo, por algum motivo, Deus não destrói, ah, Deus não destrói essa realidade. Então, Leverson afirma que Deus não aniquilou o caos mundial, mas apenas o limitou. O tema das realidades anticósmicas, que é central para a compreensão da relação entre Deus e a criação, também pode ser observado com mais profundidade no livro de Jó. No entanto, como nós não podemos nos aprofundar nessa questão nesse momento, o foco será aqui na narrativa da criação em Gênesis 1. O ponto principal é que Deus não eliminou o caos ao criar o cosmos, mas, ao contrário, escolheu incorporá-lo à criação por uma razão específica. Como inúmeros estudiosos observaram, Deus tem total controle sobre perdão. Deus tem total controle sobre essas realidades anticósmicas, o abismo oceânico primordial, a escuridão, mas decidiu, mais uma vez, limitá-las em vez de destruir. Dessa forma, nós podemos entender que a presença do caos na criação é intencional e faz parte do plano divino para a existência do universo. De acordo com essa leitura histórico-literária, amplamente aceita de Gênesis 1, o mal na natureza não tem raízes na queda humana ou até mesmo angélica, mas faz parte do projeto original divino dos cosmos. Nesse contexto, surge a questão de como esse relato do mal natural se relaciona com Gênesis 2 ao 3. Uma possível chave para conectar esses dois relatos é a figura da serpente, que aparece inesperadamente no Éden, que é o jardim paradisíaco. No estudo acadêmico da narrativa de Gênesis, John Goldingay foi possivelmente o primeiro a fazer uma conexão entre a figura da serpente em Gênesis e Tiamat, a deusa serpente que simboliza o caos na mitologia babilônica, e à luz das conexões babilônicas já identificadas em Gênesis 1, essa relação entre a serpente e Tiamat parece justificável. E nessa perspectiva, a serpente em Gênesis é vista como uma interpretação simbólica do dragão do caos, embora em uma escala reduzida. A plausibilidade dessa identificação é defendida por alguns estudiosos que apontam a falta de alternativas convincentes para explicar a presença da serpente no Éden. Então, diferentemente do que é comumente aceito na tradição cristã e na opinião popular, a maioria dos estudiosos de Gênesis não vê a serpente como uma personificação do diabo que teria iniciado uma rebeliação contra Deus e trazido destruição à terra.
Nicholas Ansel, ele defende essa posição acadêmica, dizendo o seguinte: quando encontramos a serpente pela primeira vez em 3:1, não há nenhuma evidência textual de que algo de ruim aconteceu na ou para a boa criação descrita em Gênesis 1 e 2. Presumir que devemos entender um anjo caído nesse contexto é injustificável. O texto descreve a serpente como a mais sábia dos animais selvagens, uma frase que remete aos capítulos anteriores. Com isso, devemos entender uma criatura feita no sexto dia, conforme descrito em 1, 24 e 25, e nomeado por Adão em 2, 19 ao 20. Portanto, parece que nós devemos, de acordo com esses autores, omitir essa forma padrão de identificar a serpente, pelo menos nessa leitura histórica, literária e, em certo sentido, isolada do texto de Gênesis. Okay? Além disso, parece que na história de Gênesis, Deus coloca a culpa principal pelo que aconteceu na serpente, pois Deus se dirige a ela primeiro e só então fala a Adão e Eva. Devemos notar também que esse escopo da maldição se estende da serpente, que é um animal selvagem, a todos os outros animais. Maldito, como vai dizer lá em Gênesis 3,14, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. O Murray ele percebe esse ponto quando ele diz que, embora o aspecto da maldição seja direcionado principalmente à serpente, o texto indica que o gado e os animais selvagens também são afetados. Então, seguindo essa interpretação histórico-literária, a serpente é vista como símbolo do caos desmitologizado, não como adversário de Deus, mas sim como uma criatura criada por Deus, do qual se origina o mal no mundo animal. Em outras palavras, a serpente representa a decisão enigmática de Deus de incluir o caos em seu plano muito bom de criação. E essa leitura sugere que Gênesis 2 e 3 está em harmonia com Gênesis 1 em relação à origem do mal natural, que não é atribuída a uma suposta queda. Em conclusão, a análise histórico-literária sugere que a serpente é a causa subjacente da queda e que ela é um símbolo animalizado do caos, um poder anticósmico que foi incorporado por Deus ao design cósmico original muito bom. Essa interpretação não vê a serpente como uma personificação do diabo ou um anjo caído, mas sim como uma criatura feita por Deus. De acordo com essa leitura, o mal natural não é resultado de uma suposta queda, mas sim da existência do caos no mundo, que foi incorporado ao design divino. Assim, a serpente é vista como um símbolo enigmático da decisão divina de incluir o caos no design cósmico original. A conclusão a que chega é que a serpente é a causa subjacente da queda, que está sendo identificada aqui como um símbolo animalizado do caos, um potente cósmico, que Deus, por algum motivo, incorporou ao mundo original, que era muito bom. A razão pela qual Deus fez isso, pelo menos de acordo com os relatos bíblicos, é desconhecida. Embora Murray não tenha, portanto, fornecido uma interpretação específica para esses detalhes de Gênesis, ele pressupõe que o mal natural existia antes da queda e que Deus tinha um propósito para isso. Então, a discutir a liberdade, a questão da de sofrimento animal, Murray sugere que a liberdade das criaturas angelicais pode ser um dos motivos pelos quais Deus permitiu esse mal desde o início. Essa é uma tese que pode sim ser compatível com essa interpretação histórico-literária. Pode-se, mesmo que pensando numa interpretação histórica literária que, em certo sentido, tem que isolar o texto bíblico de Gênesis de outros textos, a tradição posterior cristã entendeu esse ser anticósmico como o diabo, ele pode se considerar como o diabo, parece que não influencia na interpretação de que Deus introduziu na sua criação, embora sou um pouco estranho de dizer, de todas as formas, dizer que foi muito bom, mas essas seriam as palavras divinas, independentemente de como a gente identifica quem ali faz parte da criação de Deus. Ele declarou que foi muito bom. E além do mais, mesmo que o diabo não seja um responsável direto pela queda ou qualquer coisa do tipo, ainda se pode dizer que eles exercem uma certa liberdade no mundo e são capazes de influenciar as coisas para que males naturais existam.
Então, independentemente de como se introduziria aí a questão do diabo, da queda e daí por diante, essa interpretação aí, ela ainda continuaria, ainda seria capaz de se manter de pé. A questão mesmo que parece ser todo o conflito é assumir o entendimento tradicional de Adão e Eva e acabar negando dor e sofrimento pré-queda, ok? Mas nessa interpretação histórico-literária não se nega e ainda assim vários elementos ou essa história ainda assim poderia ser interpretada de uma forma literal, mas também abre espaço para interpretar de uma forma não literal. Eu não quero bater o martelo sobre esses pontos. Como eu havia dito no início, o objetivo de apresentar isso para vocês é apenas, em primeiro lugar, demonstrando como é possível conciliar ambas as coisas, embora essa parte final, em que eu tentei falar sobre a queda de Adão e Eva, seja muito específico e não todos os teóricos que propõem essa compatibilidade, que a maioria dos teólogos mais bem respeitados propõem. Enfim, eu diria que essa parte final não é algo que é um consenso que seria endossado por todos os teóricos. Ok? Também, não, infelizmente, não temos tempo de abordar todas as questões que surgem, apenas que surgem a partir de toda essa discussão, mas quero incentivar vocês a pesquisarem melhor e com base nos livros e artigos que eu indiquei. Então, em resumo, o ponto foi mostrar para vocês como é possível conciliar o relato científico com o criacionismo bíblico, corretamente entendido e bem interpretado. E, em segundo lugar, especialmente essa parte final, é demonstrar para vocês como que pode-se interpretar os relatos de Gênesis 1, 2 e 3, tendo em vista essa discussão sobre a teodiceia. Me parece que o ponto aqui, portanto, e que isso poderia ser feito, é que o mal natural, dentro do contexto judaico-cristão, não é algo estranho, não é algo que, digamos, está fora do controle de Deus, ou é algo que veio de uma forma inusitada ou mesmo incompatível com Deus. Mas desde o início da Bíblia, nós temos visto que Deus opera limitando esse caos, essa dor, e que pode estar representando a dor e o sofrimento. Deus opera limitando, Deus opera guiando, Deus opera usando para determinados fins. Enfim, ele tem controle sobre isso e ele tem um propósito pela qual ele não acabou ou destruiu, digamos, esse caos, mas ele tem um propósito pela qual ele introduziu na sua própria criação, no qual ele considerou muito bom na medida em que ele determinou e fez o mundo, ok? É apenas esse o ponto. Dado isso, dado que não é inesperado que haja sofrimento antes de Adão e Eva, a posição cristã ela fica num estado melhor. A tese cristã fica numa posição melhor, uma vez que não se pode ser usado aquilo que é esperado contra uma tese que supostamente espera, vocês muito provavelmente devem ter, talvez vocês se lembrem de uma explicação que eu havia dado, principalmente, eu acho que o Murray também deu, principalmente quando estava falando do Paul Drake, acerca de hipóteses explicativas, da, 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 da possibilidade, ou melhor, ah, de uma. Quando nós temos, digamos, um determinado fato, e aí nós estamos analisando hipóteses concorrentes, uma coisa que favorece uma hipótese ao invés da outra é a capacidade explicativa ou de prever um certo fato. Então, uma vez que, dentro dessa interpretação de Gênesis, se está previsto o fato da dor e sofrimento animal antes mesmo dos seres humanos surgirem, então isso não passa a ser um argumento, digamos assim, tão forte contra o cristianismo, uma vez que faz sentido dentro do cristianismo esse estilo divino de ter criado o mundo, de criar um mundo em que existe o caos, existe desordem, mas mesmo assim até essas forças anticósmicas estariam sobre o poder de Deus por
por conta de seus propósitos. E aí, com base nisso, Deus ter seus propósitos, o Murray ele passa a abordar ali no quarto capítulo da sua obra os bens que beneficiariam diretamente os animais, pelo fato de Deus ter criado o mundo como criou. A sua preocupação em demonstrar a necessidade e a compensação desses bens para a dor e sofrimento dos animais presentes no mundo é evidente, e, para tanto, ele começa discutindo uma posição recentemente defendida por Richard Sburn, que argumenta que os animais têm uma capacidade de dor e sofrimento que confere um tipo de significado moral ou nobreza a eles e a certos comportamentos animais. De acordo com essa visão, a bondade desse significado moral compensa o sofrimento que os animais experimentam e seria inalcançável sem a possibilidade dessa dor e sofrimento. Em seguida, o Murray considera a teodiceia que afirma que a dor não é apenas instrumentalmente benéfica, mas é necessária para a sobrevivência e o bem-estar dos organismos sencientes e corpóreos, como os animais que vivem em um ambiente natural governado por leis naturais. Finalmente, ele explora a visão de que a capacidade de experimentar dor e sofrimento permite que os animais experimentem algo semelhante ao aperfeiçoamento da alma, cujo valor se manifesta em sua existência como seres ressuscitados na eternidade. Gostaria de falar bastante, especialmente sobre essa última tese, mas o tempo aqui não nos permite. Mas, enfim, bastante, embora seja algo estranhado pela maioria dos religiosos aqui da nossa tradição, dentro do contexto do Brasil, a tese de que os animais ressuscitarão para viverem na eternidade. Essa é uma tese que tem sido também bem estabelecida com base em argumentos tanto teológicos quanto filosóficos. Por fim, no quinto e sexto capítulos da sua obra, Murray aborda a tese que defende a justificativa da dor e do sofrimento animal como uma condição necessária para a obtenção de bens compensatórios por criaturas distintas das que experimentam a dor ou que contribuem para o aumento da bondade global no mundo. Em outras palavras, ele discute a ideia de que a presença do mal natural no mundo, como a dor e o sofrimento dos animais, é necessária para alcançar um bem maior e mais abrangente, seja ele na forma de bens para os seres vivos ou na elevação do nível geral de bondade. E Murray explora diferentes argumentos em apoio a essa tese. Aqui no sétimo capítulo do seu livro, Murray propõe uma teodiceia que combina várias propostas. O objetivo de explicar o sofrimento animal não se limita ao poder explicativo de cada uma das teodiceias tomadas isoladamente. Então, o leitor pode, digamos, ficar incomodado, porque de vários capítulos ele vai descartando várias teodiceias por várias razões. Só que, então, portanto, o Murray examinou várias maneiras de desenvolver teodiceias construídas em torno da tese de que o sofrimento animal serve para assegurar um bem compensatório que não é disputado pelos próprios animais que sofrem, e a maioria delas eram variantes de teodiceias baseadas na lei natural, nas quais os bens da regularidade nômica e ou da ordem cósmica requerem a compensação querem e compensam o sofrimento animal que resulta da sua existência. E Murray argumentou que, considerada separadamente, a gente percebeu isso, o leitor pode ficar incomodado com isso, apenas uma dessas teodiceias que ele vai explorar lá no final estaria à altura de um padrão mínimo estabelecido no capítulo 1. No entanto, ele vai dizer, e o leitor tem que ter isso em mente na leitura, não há razão para que a teodiceia baseada na regularidade nômica e da ordem cósmica não possa ser aceita em conjunto com outras teodiceias, mesmo aquelas que não são suficientes para fornecer uma explicação para a totalidade do sofrimento animal isoladamente. No capítulo 5, por exemplo, Murray considerou a tese de Wright de que os prazeres intelectuais da descoberta científica nos campos da paleontologia, por exemplo, podem ser suficientes para superar a totalidade do sofrimento animal na história evolutiva. Ele argumentou que o exemplo do cientista torturador de cães nos dá boas razões para pensar que Wright estava equivocado a esse respeito. No entanto, o Murray considera que pode ser verdade que o bem do prazer intelectual é uma parte da razão pela qual Deus permitiu que o mecanismo da criação incluísse a evolução e a seleção natural. Nada no contra-exemplo do Murray, ou no argumento de Murray, enfraquece essa tese. Isso vale para várias outras teodiceias que foram propostas e rejeitadas por certos motivos
durante o livro de Murray, ok? Então, quanto aos bens intrínsecos e instrumentais propostos como os provenientes da regularidade nômica e da tese do causa-ordem, a possibilidade de que alguns desses bens possam compensar a dor e o sofrimento encontrados na história natural evolutiva pode ser uma hipótese viável. Pode ser o caso de que o prazer intelectual decorrente da descoberta da história natural orgânica não seja capaz de sobrepujar a dor animal, ou de que manter o princípio da permissibilidade do engano não justifique o custo da dor animal. Então, em suma, é possível que uma combinação de bens compensem a dor e o sofrimento animal em geral, embora nenhum desses bens isoladamente possa oferecer uma explicação suficiente para a totalidade do problema. Aí, nos capítulos anteriores, as explicações foram consideradas individualmente, mas aqui, nesse capítulo 7, se sugere que uma combinação delas pode ser uma solução para a questão do sofrimento animal. A partir de análises apresentadas, é possível inferir que o sofrimento animal pode ser explicado parcialmente por meio dos seguintes bens, a saber, o valor de um mundo onde existem animais não humanos capazes de ações boas, espontâneas e intencionais, o valor de preservar a integridade organísmica em um mundo onde os animais estão suscetíveis a danos físicos, o valor de uma existência eterna, onde os animais podem desfrutar em aspectos limitados, eu diria que, a partir de um bom desenvolvimento dessa tese, até mesmo em aspectos ilimitados, da bondade da presença de Deus, o valor de um mundo nomicamente regular, que sustenta a escolha livre e efetiva, a investigação intelectual e uma ordem criada boa e diversa, o valor de um universo que se move do causa-ordem, e daí por diante. A combinação desses valores pode ser uma resposta para a explicação da dor e do sofrimento animal. Eu diria que o Murray cumpre bem seu papel na sua proposta de apresentar uma causa Dei, ou o que eu estou chamando aqui de uma forma mais natural de uma teodiceia. Eu também diria que, desde que o Murray publicou o seu livro, várias outras teodiceias surgiram e são teodiceias compatíveis com as apresentadas por Murray, que pode, mais uma vez, somar como um caso cumulativo a favor da tese de que Deus tem excelentes razões para ter criado o mundo como criou, ok? Então, incentivo vocês que têm interesse nesse assunto a que não parem apenas no livro de Murray, embora seja um livro excelente, mas também sejam capazes de investigar os livros que surgiram posteriormente, ok? Alguns dos quais eu mencionei aqui durante as nossas aulas. Por fim, infelizmente estamos chegando ao final dessa aula e do nosso curso. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido aulas benéficas, esclarecedoras e, em certo sentido também, aulas que ajudaram vocês a refletir criticamente acerca do problema do sofrimento animal e do mal natural. Tá certo, gente? Então, agradeço muito mais uma vez e espero que a gente nos veja aí em alguma outra ocasião. Um abraço.